constrói músculo e O que fica você seco. Aí não acredita que a tem Bíblia erro. quer dizer com paz eterna para aqueles que não se desviaram do Senhor? Irmão, significa que isso daqui é um teste. Caio mandou R$ 5. E se você vencer no Xandão, teste, você o for Criador quer aprovado, que eu vá você vai pregar o conquistar a vida evangelho. eterna. Não quero isso Que pra é a minha vida verdadeira, pois que o vejo Criador só vai me já tem lá atrapalhar projetada em pra muitas nós. áreas da minha vida. Se você falhar no teste, tirar uma nota ruim, você será julgado. Na mesma proporção dos erros que você cometeu aqui. Por isso que não tem. Por isso que ninguém peca. Cada pecado, ele é proporcionalmente avaliado em detrimento do mal que ele causa a outra pessoa. Entendeu? Então cada pessoa tem seu próprio pecado. Cada pessoa peca em alguma coisa. Fabrício Beltrão É fraca mandou R$ 5. em uma, forte em Só ver outra. super, E assim se vai, puder cara. dar uma divulgada E se no você meu não resistir a trabalho. isso, não se Agradeço, fortalecer, você vai fazer isso virar uma bola de neve, vai pecar cada vez mais e https://www.instagram.com/. talvez você não consiga a sua salvação. Por isso que você tem que evitar o pecado sempre, irmão. Você tem que evitar tudo aquilo que quer te levar pro pecado, inclusive, tá? Não é só evitar o pecado. O Criador quer que eu vá pregar o evangelho e não quero isso pra minha vida, pois vejo que só vai me atrapalhar em muitas áreas da minha vida. Ô Caio, você precisa entender o seguinte, irmão. O mundo não foi feito pro Criador. O mundo não foi feito para as pessoas. O mundo atual, tá? Porque o propósito da criação do mundo foi outro, só que o mundo se corrompeu. Aliás, o homem se corrompeu. Logo, esse mundo pertence ao maligno. Você ser a favor do Criador e defender a Bíblia já te coloca numa posição anti-mundo, anti-pessoas. As pessoas vão te odiar por isso. A maior parte delas. Pouquíssimas vão entender o que você está dizendo. Eu, aqui que sou um mero streamer, por falar bem da Bíblia e recomendá-la para vocês lerem, eu já sofro ataque por isso. Eu falar que a Bíblia é geocêntrica já me transforma no demônio da sociedade. Agora, imagina pregar o evangelho. Então, se você sabe que essa cruz é a sua, se você conseguiu entender que essa é a sua cruz para carregar, talvez no momento atual você não esteja ainda preparado para isso. Pode ser que você precise se preparar ainda, tá? Mas você precisa encontrar um modo de cumprir com o destino que o Criador programou para você. Beleza? E se você já descobriu o que é isso, eu recomendo que você se fortaleça lendo a própria Bíblia, já que você vai pregar o evangelho, e vá lá e faça a sua parte, irmão. Uma coisa eu te garanto, você estará no caminho correto. 120 A sua salvação, natural, você mandou terá R$ 5. chances muito maiores que qualquer outra pessoa de Xandão, conseguir. minha formatura foi ruim. É A comida escolha. tava ruim e no autocolante Vai da sua não escolha, muito bom. entende? De música tema, estou Vai da sua decepcionado. escolha, cara. Agora, da mesma forma que eu também não posso falar que se você não pregar o evangelho, você vai ser condenado. Não tem nada a ver com isso que eu tô falando, tá? Significa que você é obrigado a pregar o evangelho. Só que se você tá sentindo no seu coração que você deveria fazer isso, você deveria tentar. Ou pelo menos se fortalecer pra tentar. Pra entender qual que é a mensagem que você precisa receber através desse ato seu. Beleza? E é isso aí, irmão, tá? Enquanto você estiver atrelado ao Criador, não tem o que temer, cara. Receber o ódio das pessoas é um problema pra você? Você defender aquilo que tá na Bíblia, a verdade da Bíblia, Mate mandou R$ e 5. em contrapartida receber o ódio das pessoas pra você é algo pesado? Antes as dúvidas que tinha se gostado Vai fazer da minha você, vida, vai te conhecendo, atrapalhar estava em falando, áreas da e sua ainda vida? eu batia, eu meio Depende que do ponto perdi de aquele vista. sentimento que Do tava meu ponto de criado. vista, Como isso eu só vai fosse te um ajudar a te afastar de tudo aquilo que não presta e vai te colocar fixo no caminho certo que você tem que seguir aí pra sua vida. Cada um tem seu próprio caminho. O quanto antes a pessoa conseguir entender qual que é o caminho dela e ela conseguir trilhar esse caminho pra chegar perto de Deus, ótimo. Entendeu? Ótimo. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que você tá no caminho certo, tá? Se você vai executar isso daí ou não, aí são outros 500. Ó, galera, quem puder seguir o Instagram aí do... Ele é designer gráfico, ó. Do Fabri. Sigam lá, ó, dá uma Victor mandou força. R$ 5. Xandão, o que você acha sobre relações sexuais antes do casamento? Cara, isso daí eu já falei aqui, né, rapaziada? Um monte de vez. Eu, nesse quesito aí, eu já falei, tá? Porque, inclusive, eu já falei pra vocês que eu era um cara que eu queria me preservar puro até o dia que eu fosse casar. Certo? Eu tinha essa ideia na minha cabeça, que eu ia ficar com a pessoa que eu gostava, eu ia casar e beleza. Hoje em dia, como eu já tô com a pessoa, né, que eu vou ficar pro resto da vida, isso já foi, assim, eu já consegui
matar essa questão. Eu não sou casado ainda, tá? Eu tenho relação. E se eu estiver pecando de alguma forma, eu acredito que eu não esteja, por quê? Eu explico pra vocês. Porque eu já tenho fixo no meu coração, no meu espírito, que a minha vida tá no caminho correto, né? Eu sinto isso, tá? Então, a questão do casamento, na verdade, hoje em dia, ela é mais uma questão de status do que de espírito. Esse é que é o problema. Quando a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia ela é muito assim, ela é 100% correta. As pessoas, elas têm, existe uma certa confusão aí. Uma coisa é o casamento bíblico, outra coisa é o casamento que você entende como casamento, aquele feito no papel, aquela festa, você subir no altar. Isso é status. Isso é o procedimento padrão do mundo. Não significa que após você subir no altar com a pessoa, você vai estar preparado para ter relação. Isso é uma espécie de contrato, irmão, tá? É o superficial. O que vale é a sua atitude com a pessoa no dia a dia. Eu vejo assim, entende? Isso é o que eu sinto no meu coração. Então, pra vocês terem uma ideia, a partir do momento que eu comecei a ficar com a minha namorada, aquilo ali pra mim, já, do ponto de partida, já é um casamento. Tá entendendo? A única coisa é que a gente vai progredindo aos poucos até, de fato, se consumar o ato do casamento. Só que até se transformar no ato, chegar nesse tipo de contrato que a gente tem que fazer hoje em dia, eu já estou casado. Percebe? Não vai mudar em absolutamente nada. Nada. Tá entendendo? Então por isso que eu tô falando. Você vai falar assim, Xandão, mas você tem certeza que tá certo esse seu modo de pensar? Não. Eu só tô sendo sincero e falando pra vocês o que eu sinto. Eu sinto que tô no caminho correto fazendo da forma como eu tô fazendo. Tá? Então, assim... Porque hoje em dia não tem como mais... a gente fazer, algumas pessoas conseguem, tá? Mas você ter um casamento Salve, bíblico super, hoje em dia... Você disse que Toma, tamo junto, irmão. Precisamos imaginar. Você, depois de tempos afastado da sua namorada, você ainda se imaginava com ela. Abraço, mano. Abraço, irmão, tamo junto. Sim, imaginava, porque sempre foi a pessoa que eu gostei, né? Então, imaginava, era natural imaginar. Mas assim, isso nunca foi... como é que eu posso dizer? Eu nunca me pautei nisso, entendeu? Eu fui atrás de viver minha vida. Entende? Nós fomos viver a nossa vida. A gente fez o que tinha que fazer. E depois aconteceu... Eu não tinha certeza se a gente ia voltar a ficar junto. Eu não ficava pensando nisso. Mas de tempos em tempos passava pela minha cabeça a ideia. Né? Então já era um indicador. Por isso que eu falo pra vocês, a visualização daquilo que tá no seu coração, se você consegue transformar isso em energia, você consegue realizar. E isso serve não só pra casamento, mas pra qualquer outra coisa que você vá na vida, vá fazer na vida, que você tenha como objetivo na vida, entendeu? Tem certas coisas que já tá no seu coração. Você só precisa parar e refletir sobre aquilo. Desde de dezembro a minha mente criou uma namorada imaginaria e apelidei ela de Bianca. E o estilo dela é giro. Quando estou sozinho sem ninguém por perto eu começo a conversar com ela. Isso é esquizofrenia, irmão. Você precisa se tratar. Underline Mangusto mandou R$5,56. Fala super, amigo meu vai competir, reage ao chap dele. Mas vocês entenderam, rapaziada, o que eu quero dizer? Porque, ó, o que acontece? Se você conhece uma pessoa hoje, você ama essa pessoa e quer casar com ela, talvez vocês não tenham condição de casarem agora, entendeu? Vocês precisam passar por um processo de amadurecimento. O que vai valer são as suas atitudes durante todo o processo. E não só no ato de se casar. Entende? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Em outras palavras, as pessoas valem por aquilo que elas fazem. Pela índole, pelo caráter, pelo modus operandi, pela conduta. E não pelo ato superficial, materialista do casamento em si. Assim, o processo de casar, entendeu? Seria uma beleza se nos dias de hoje a gente conseguisse construir uma sociedade onde as pessoas, elas imediatamente nascessem, crescessem, conhecessem a pessoa ideal para a vida delas, casassem e dali pra frente, ponto, formassem a vida delas. Só que a gente sabe que não é assim, né? Aí seria bom demais, não é? Se você perguntar pra mim se isso é possível, é. Eu, como presidente da República, eu desenvolveria um esforço extremo pra isso. Pra diminuir o máximo possível a liberdade e libertinagem das pessoas a ponto delas se corromperem antes de se casarem.
Porque isso daí prejudica o casamento, prejudica a família, enfraquece o homem e a mulher, enfraquece os filhos e leva uma ideia ruim pro futuro, tá? Então, se eu mudo o sistema educacional e através de exemplo a gente coloca o casamento como sendo algo realmente sério, do jeito que ele é, aí a coisa muda. Aí a perspectiva, a percepção das pessoas mudam. Porque elas enxergarão o exemplo valendo. Não adianta falar da boca pra fora, é preciso dar exemplo. Por que eu sei que casamento funciona? Porque eu tive o exemplo dentro da minha casa. Porque eu vi exemplos de outras pessoas que fizeram isso e dali a gente entende que o negócio funciona. A gente entende que a força real da vida tá na família, bem constituída. Se através desse exemplo eu consigo mostrar isso pra todo mundo, através de um modelo educacional onde eu transfiro essa imagem pras pessoas, eu faço imediatamente com que elas visualizem isso acontecendo na vida delas. Consequentemente, uma energia é gerada e a chance dessas pessoas buscarem por isso na vida delas é muito maior, entendeu? Porque elas já vão saber de antemão que aquele caminho é um caminho que dá certo, percebe? Então daria pra mudar isso daí, tá? Isso diminuiria e muito toda essa libertinagem, essa coisa nojenta que acontece hoje em dia aí. Vai acontecer isso? Não porque o nosso presidente da república não tá preocupado com isso, certo? Não. Na verdade, o sistema político atual, ele quer enfraquecer a família. Enfraquecida. Não, nem enfraqueceu, já destruiu a família. Destruída a família abre portas pra tudo que não presta entrar na vida de uma pessoa. Entenderam? Então, assim, seria uma beleza se a gente conseguisse reverter isso. Mas eu não sei, talvez o mundo acabe e a gente não consiga. Porque o mundo, como eu falei pra vocês, pertence ao maligno, né? O homem já se corrompeu, já. Desde que o mundo é mundo, né? Vocês sabem. Vocês sabem da história, né? Nacional. O povo deve, nossa, aplaudir esse cara. O Xandão vai proibir o sexo. Não é proibir o sexo, não. É entender que existe regra pro sexo acontecer. Quando a gente coloca... Cara, as pessoas... Deixa eu fazer um pequeno exercício mental com vocês aqui. Quem pensa que é livre porque vai lá e faz o que quer, essa pessoa, ela é, no mínimo, muito limitada mentalmente. A pessoa que é livre de verdade é aquela que consegue não fazer aquilo que ela quer. Você consegue entender isso? Você vai falar assim, caramba, mas como assim, Xandão? Eu sou livre, eu faço aquilo que eu quero. Sabe por que você não é livre fazendo o que você quer? Se eu, como indivíduo, eu faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo do desejo. Eu não posso nunca ser livre se eu sou um escravo. Então você achar que é livre porque você sai e transa com todo mundo, você é um escravo do seu próprio ego, da sua própria libido. A partir do momento que eu estabeleço uma regra na sua vida, e você entende que aquela regra está como um limitador pra te salvar de eventuais coisas ruins que você vai gerar pra sua própria vida, sendo escravo do desejo, e você se limita àquilo, opa, aí você começa a ser livre de verdade. Porque você recusou uma espécie de prazer momentâneo e, consequentemente, impediu que o mal chegasse na sua vida. Isso é ser livre de fato. Vocês entenderam a diferença? Então, isso daí é filosófico, inclusive, que eu tô falando, tá? Ser livre não é fazer tudo que você quer do seu jeito, não é assim que funciona. Pra tudo na vida existe regra. E quem não gosta de regra, eu sinto muito falar aqui, mas essa pessoa, ou ela tá mais do lado do inimigo, ou ela não entende qual que é o propósito da regra. A regra existe justamente pra quê? Pra nos fazer entender até onde podemos ir pra não nos prejudicarmos. Só isso. A regra não é sua inimiga. A regra, ela foi feita pra ser sua amiga, ela é sua aliada. Percebe? Então, pra tudo na vida tem que ter regra, principalmente quando o assunto é sexo, tá? Que envolve energia espiritual, a ligação de uma pessoa com outra. Quando não há regra pra isso, vira isso daí que vocês estão vendo hoje em dia, ó. Esse cenário de libertinagem, tá? A sociedade decadente e patética. Não, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa questão do sexo fora do casamento vai contra esse princípio. Exato. Não, eu concordo. Concordo 100%. Por que o Criador estabeleceu essa regra de sexo só após o casamento? Porque a pessoa, para ela chegar no ato consumado do casamento, ela já tem que entender, a nível espiritual, o significado daquilo, para depois poder entrelaçar essa energia dela com a outra pessoa. Então existe regra. O Criador, não tem como questionar o Criador. Ele sabe de tudo. Certo? Só que hoje a gente vive numa sociedade que tá corrompida. Verdade, isso aí dá esse é que é o problema. E nós, se a gente quer acertar, por isso que eu falo, se você for um indivíduo que é puro,
aqui eu tô usando o termo puro como virgem, tá? Se você é puro e você quer manter sua pureza até o dia do seu casamento, eu recomendo 100% que você faça isso, cara. Até você encontrar uma mulher que seja exatamente igual a você, pura também. Cara, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Ter uma única parceira. E essa mulher também vai ter um único parceiro, que será você no caso. Se você conseguir atingir isso, irmão, putz, você tá impecável, você tá a nível bíblico, ó. Tá? No meu caso, como eu falei, nessa parte eu já errei, eu já pequei. E eu não posso falar pra vocês aqui que o jeito que eu tô fazendo é certo. O que eu posso falar pra vocês é como eu vejo a minha situação. Por isso que eu expliquei tudo isso que eu expliquei pra vocês. Eu sei que eu já errei no passado. Hoje eu tô fazendo a coisa tentando acertar o máximo possível, tá? E eu vou ser julgado pelos meus erros, rapaziada. Todo mundo vai. E eu tenho meus erros na minha vida. Isso aí. E eu não fico aqui escondendo o jogo, entendeu? Então eu tô falando pra vocês, se vocês tiverem uma oportunidade de fazer um negócio 100% certo, eu recomendaria que você fizesse. Faça aquilo que eu não fiz. Porque eu não ganhei absolutamente nada fazendo o que eu fiz. Quando eu não resisti à tentação do momento, não foi nem questão de não resistir à tentação. Foi mais uma questão psicológica que aconteceu comigo, tá? Quando eu me perdi, vamos colocar assim, ó, quando eu me perdi do caminho naquele momento, porque a minha mente entrou em, não é colapso, mas ficou em confusão, minha mente entrou num processo de confusão, eu fui lá e errei. Eu não ganhei absolutamente nada com isso, a não ser dor de cabeça e sensação de nojo. Certo? Xandão comigo foi assim. Agora, qual que foi a parte boa disso? Eu imediatamente percebi que tinha errado. Certo? Imediatamente eu percebi que eu deixei minha mente me sabotar. Não deixem que isso aconteça. Tá? Deixa. Já escuta a música aqui, ô Gustavão. Vocês não sabem o que esse homem tá fazendo. O perigo que ele tá colocando ele, a família dele. Vocês entenderam? Parei com a Mastur, me sinto vivo. As dúvidas que eu tinha sobre gostar da mina que tô conhecendo pararam. PQQN debati o sentimento que tava criando sumia. Como se eu fosse um bicho. Valeu super. Parei com a masturbação, me sinto vivo. As dúvidas que eu tinha sobre gostar da menina que tô conhecendo pararam. Porque quando batia, o sentimento que tava criando sumia. Claro, como se eu fosse um bicho. Valeu, super. Tamo junto, irmão. Você é inspiração pra muitos TMJ. É por isso que eu já falei, a masturbação, ela é uma das coisas que mais destrói a sua capacidade de, primeiro, amar a si mesmo e depois amar a pessoa do seu lado. Tá? Escuta bem o que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Se vocês não entenderem isso agora, uma hora na vida de vocês vão entender. Isso tem que ficar cravado na mente de vocês. O indivíduo que tem problema com masturbação, que é viciado nisso, você nunca vai conseguir ter um relacionamento de verdade. Você nunca vai conseguir amar a outra pessoa. Você nunca vai ser feliz de verdade. Isso aí é uma regra que eu tô falando. Não existe nenhum tipo de exceção. Tá? Se você cair nesse vício da masturbação aí, essa coisa de pornografia, tudo isso, você vai estraçalhar o seu relacionamento. Por quê? Porque você vai estraçalhar a sua cabeça. E, consequentemente, você vai prejudicar a vida da outra pessoa ainda. Certo? Cara, se você não consegue entender isso agora, se você acha que isso não é bem assim, não tem problema. Por que eu tô falando isso agora? Porque num determinado momento da vida de vocês, vocês vão ter um relacionamento com alguém. Vocês vão gostar de alguém, ou pelo menos tentar ficar com alguém, etc. E aí vocês vão perceber como que essas amarras mentais aí, esses vícios, essa distorção cognitiva que vocês geram no cérebro de vocês, vai atrapalhar muito a vida de vocês. A conquistar os seus objetivos, a ter uma família, a ter um relacionamento, a ser bem-sucedido, em tudo, tá? Porque a masturbação, ela não é só uma espécie de podagem de relacionamento. Ela poda a sua vida, a sua capacidade de viver. Porque aquilo lida diretamente com energia. É sua energia literalmente sendo jogada no ralo, tá? Enquanto seu cérebro está sendo condicionado de uma maneira pútrida. Não tem nada pior do que isso. Então, eu já tô mandando papo reto aqui, tá? E não é de agora que eu falo isso.